Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui em mais um episódio do programa Podcast Afegão Med. Hoje em dia, agora, estreando aqui a presença do meu grande amigo e irmão, delegado Carlos Augusto. Irmão, maravilha, obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, boa noite a todos aí. Estamos juntos, obrigado aí pela oportunidade. Isso. Pô, tá louco a oportunidade, a gente queria junto aqui da melhor forma possível. Gente, olha só. Hoje, sim, em primeiro lugar, já agradecer a presença e parabenizar todos os papais, né? Que hoje é Dia dos Pais, a gente fez um esforço danado aqui, né? É verdade, é verdade. O pessoal não entendeu muito lá em casa, não, mas não sei disso. Eu acho que com carinho, pedindo desculpa assim, mas 4, 5 semanas eu acho que eu resolvo. Consegue resolver? Acho que eu resolvo. Nossa senhora, hein? O crédito está zerado agora. Mas assim, o assunto de hoje é importante. É importante porque a gente vai entrar numa fase muito intensa, que é essa fase de campanha. Todos que nos acompanham aqui sabem que a gente está engajado já há algum tempo na política, só que a gente faz uma política de forma diferente. E todas as vezes que a gente conversa com as pessoas, a gente conversa com muitas pessoas, né, irmão? A gente sempre deixa claro que a forma que nós nos ingressamos na política é uma forma diferenciada. Uma forma que a gente busca realmente passar aquilo que a gente absorve. Graças a Deus a gente absorve coisas boas. E aí as pessoas sempre perguntam, cara, como é que vocês ingressaram? Como é que foi o start para vocês entrarem? E aí eu queria trocar essa ideia com você, para poder passar para eles, ou então, é evidente que aqui a gente vai conseguir alcançar uma quantidade de pessoas muito maior do que às vezes a gente fala individualmente sobre esse assunto, que a maior curiosidade que eles têm é saber como é que a gente ingressou. Todo mundo tem um pouquinho de insatisfação, né, com a política, com tudo que vem acontecendo num lugar tão maravilhoso que a gente vive, né, no Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, e a gente não consegue, de alguma forma, deslanchar com tanta capacidade, com tanta beleza, né? E aí você acaba se tornando uma pessoa insatisfeita, não é revoltada, né, mas quase que isso, com tudo que você sempre viu na política, né? Pessoas prometendo coisas, pessoas com oportunidade de fazer, não fazendo, e a gente ficando daquela mesmice, aquela vontade, de repente, até de sair daqui, vontade de... com medo de ter filhos, né? Porque a gente não sabe, né, como é que o Brasil vai estar daqui a pouco, né? Então, essa insatisfação, esse sentimento de que as coisas podem melhorar, é que me fizeram levantar do sofá, parar de xingar o político na televisão e tentar ajudar. Eu acho que facilita também o fato de a gente não precisar financeiramente da política, né, Verdade, Igor? verdade. Porque o fato de você não precisar financeiramente da política e o fato de você ter pessoas, ter encontrado pessoas com esses propósitos, isso facilitou bastante. Porque, vamos lá, você não pode fazer política que você precisa financeiramente, aí você não consegue se locomover, quando você chora não tem ninguém para apoiar no ombro, e isso tudo é uma coisa que, se a pessoa também quiser e não tiver, a pessoa não vai à frente. Pode tropeçar, né? Então são diversos fatores que foram casados, né? Boas companhias, não precisar financeiramente da política, insatisfação, apoio familiar, apoio de amigos. Então, várias coisas casaram para que a gente pudesse avançar. Lógico que nesse prato de salada de frutas, você às vezes tem um sapinho escondido, você tem que engolir. Mas isso tudo faz com que o sapo seja aquele sapo bem leve, bem tranquilo, que a gente consiga progredir. E você falou uma coisa importante aqui, que é propósito, né? A gente conseguiu unir as nossas intenções e conseguiu fazer com que essas intenções se tornassem materializadas através do propósito. E o propósito, a gente sempre fala, né, que quando a gente se une no propósito, a gente consegue ter muito mais prosperidade. Isso é fato, a gente vai consertando as distorções, vai avançando. Agora, uma coisa que as pessoas, de repente, não sabem, né? A gente entrou, vamos lá, em 2016 foi a primeira campanha. Primeiro a gente tem que dizer como a gente se conheceu. Exato. A gente, quando eu era garoto, né, eu descia lá de Nova Iguaçu para o Rio, ia para aquelas como é que é o nome? Babilônia, aquelas casas, né, noturnas, e havia um preconceito muito grande, né, com o morador da Baixada. Sim. E a gente ficava até com um pouco de receio de falar, porque a menina queria namorar uma pessoa próxima a ela, né? Então a gente tinha um pouco de receio, não era uma vergonha. Mas as pessoas desfaziam muito, né? Não havia essa proximidade. Tudo hoje em dia é muito rápido, é muito perto, tudo hoje em dia é muito igual. E aí, quando eu me apercebi que era um grande motivo, né, de orgulho, que se dane o resto, em relação
a Baixada Fluminense, que eu amo a Baixada Fluminense, né? Sim, temos identificações maravilhosas com São Gonçalo, Itaboraí, mas a gente tem um carinho especial pela Baixada Fluminense. E quando eu me apercebi disso, eu comecei em todos os lugares que eu ia, parece que era um sentimento de culpa de alguma vez eu ter omitido que eu não morava perto da menina, que eu não queria namorar. E aí, todas as vezes, por exemplo, que eu podia, eu falava bem, por exemplo, de Nova Iguaçu, de Caxias, de Belfor Roxo. Aí, quando eu comecei a fazer o SBT, a ser comentarista de segurança da SBT, na verdade eu não sou comentarista de segurança da SBT, porque eu comento tudo, né? Comento educação, comento transporte. E aí, quando eu comecei a aparecer no SBT, eu comecei a falar desse amor, né? Por Nova Iguaçu, pela Baixada. A representar. A representar. Todas as vezes que eu podia, aparecia um fato ruim de Nova Iguaçu, eu falo, mas Nova Iguaçu nem é assim, não. Eu amo Nova Iguaçu. E aquilo despertou na classe política o chamamento de começar, pô, você não quer vir ser candidato? Papapá, tititi. Exato, e aí, coincidentemente, né, eu fico na Baixada e no Rio, né, muito, e eu conheci um presidente de partido, entendeu, perto da onde eu morava, e aí começou tudo, e algumas pessoas que sempre falavam de política, por exemplo, o Tiago me apresentou você, e aí foi uma coisa, graças a Deus, né, foi um presente de Deus, né, nossos amigos são presentes de Deus, ninguém é forte sozinho. Somos o que somos pelos amigos. E aí começamos a andar e começamos a sonhar e aceitar os convites, né? Começamos a ter alguns dissabores, né? Porque a gente tem essa mania de fazer a coisa certa e a gente tem a mania de andar de cabeça erguida e falar a verdade. Então, eu acho que a verdade realmente liberta, né? Você, quando fala a verdade, você não fica preso àquele tipo de coisa. Eu me lembro quando eu era moleque, pequenininho, eu mentia, eu ficava mentindo para manter aquela mentira. Então, a melhor coisa que tem é você falar a verdade, se libertar e acabou. Você se livra, você não precisa mais mentir. E aí a gente começou a ter alguns dissabores, né, Igor? No meio do caminho. Nossa Senhora. Você principalmente. Eu não digo frustrar porque a gente já esperava que, de repente, as coisas poderiam ser diferentes do que a gente imaginava, né? Não vou discordar de você. Eu Frustrou? Me lembro que todas as vezes que a gente falava a verdade, entendeu? De forma um pouco mais incisiva, agia com honestidade, de forma mais incisiva. Eu falei, se eu não vou fazer, eu discordo e estou aqui para lutar contra isso. Eu notava que mas as pessoas frustravam. Mas a gente pensou, eu me lembro, Igor, que diversas vezes nós refletimos, porque a gente pensou que a gente fosse convencer as pessoas que isso era o melhor. Fato. Que isso era o melhor. Eu me lembro que diversas vezes poxa, mas você discutiu, você não está vendo que assim é o certo, vai ser melhor, futuramente nós vamos ter mais sucesso. E eu me lembro que você tentava convencer mais ainda as pessoas. E isso era um problema para a gente. E aí que tá. Entendeu? Aquela coisa que a gente fala sempre, em todas as oportunidades, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Verdade. Nós não tínhamos, de repente, dentro da política ainda tempo para poder exemplificar, para arrastar as pessoas pelo exemplo. Então, as palavras que a gente tentava usá-las para convencer as pessoas não eram suficientes, porque as pessoas sempre foram traídas, como você sempre fala, as pessoas estão ainda desacreditadas, e conforme o tempo foi passando, através das ações, dos atos, inclusive, você vai falar aqui, a gente vai comentar, o divisor de águas que foi para que as pessoas pudessem olhar as ações que foram feitas por nós, né? Principalmente pela sua eleição a prefeito em 2016 em Nova Iguaçu, e aí a gente conseguiu iniciar um arrasto de pessoas do bem para engajar com a gente. Então, é isso, né? Mas foi uma conjugação de fatores, Igor. Eu acho que eu gosto de analisar outros grupos políticos. Sim. Eu gosto de comparar e saber da onde aquilo chegou, da onde aquilo veio. Repito, nós temos pessoas com os mesmos propósitos, eu não vou citar nomes porque a gente pode esquecer de algumas. Nós temos honestidade, nós temos a verdade, nós temos nós não dependemos financeiramente da política, nós demos tanta sorte que a gente ganhou a eleição. E quando a gente ganhou a eleição, todos aqueles que estavam em volta da gente, com dúvidas, porque você tem fé, você acredita, mas se aquilo não acontecer, os caras, eu sabia que isso não ia dar certo. Quando nós ganhamos a eleição e ganhamos bem a eleição, as pessoas, caraca, é possível. É possível. Eu vi isso nitidamente quando a gente viu o resultado. Cara, é possível você... Eu não estou falando aqui que nós somos perfeitos, longe disso, tá? Claro. Nós longe disso. Claro. Só estou falando que a gente faz a coisa certa. A gente estuda para tirar um 10. A gente não é moleque, né? nós não somos moleques, não somos safados.
ordinários, que nem muitos deles são, grande maioria. Então, quando a gente começou a fazer a coisa certa começou a dar certo, com as pessoas certas, no momento certo, no lugar certo, ainda ganhamos a eleição. Aí... Aquilo... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não quero nem... Eu vou abrir meu coração aqui. Nem eu tinha absoluta certeza que ia dar certo. Nem eu tinha absoluta certeza. Porque você entrar numa partida de futebol, entendeu? Você tá ali tudo na regra, e o cara apitar a favor do outro sempre... Porque o juiz é dos caras, o costume é dos caras. A gente está chegando num lugar que a gente quer que nossos filhos aproveitem isso, essas mudanças, nossos netos aproveitem. A gente não vai aproveitar essas mudanças totalmente. Totalmente, mas muitas coisas nós vamos aproveitar. Então você sabe que os 11 jogadores vão fazer faltas, as faltas não serão marcadas. Você sabe que eles vão ter dinheiro para comprar jogadores, que é o fundo partidário, que eles são cheios de dinheiro. Você sabe que eles... Então você vai jogar um jogo com 11, não são 11 contra 11, são 12 contra 11, porque o juiz é deles e eles têm os costumes, é no estádio deles, e nós ganhamos o jogo. Então quando a gente ganhou o jogo, aí as pessoas falaram, caramba, é possível. E aí começamos a arrastar mais pessoas, né? Hoje nós temos um tamanho no estado do Rio de Janeiro, entendeu? A gente está progredindo, está que nem regime, né? Dieta. A gente emagrece 5, 6 quilos rapidinho. Depois, para emagrecer mais, é mais difícil, né? Lógico, estamos subindo. Agora vai ser mais difícil, mas a gente está conseguindo subir. Exato. Não, mas assim, além dessa parte que você falou bem, de você conseguir mostrar para as pessoas que é possível, e evidentemente as pessoas do bem, elas precisam de uma representação, né? Você ser representante político hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas já estão numa seara de desconfiança muito grande. E nós, graças a Deus, conseguimos oferecer isso, principalmente quando disputamos a eleição em 2016, que ficamos em terceiro lugar. Quando você ficou em terceiro lugar para prefeito, o que aconteceu? Foi oferecido diversas parcerias para apoiar. Foram oferecidas para apoiar o quê? Para apoiar tanto os dois que foram para o segundo turno na ocasião, tá? Em Nova Iguaçu. E dentro dessa lógica aí, o que você disse lá que realmente foi... Não, aí é que tá. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Se eu fosse disputar uma corrida com você, você ia sair bem atrás. Por quê? Porque as pessoas... eu quero dizer que você teve que se esforçar muito mais do que eu para chegar onde você chegou. Porque, como eu estou no SBT, tenho visibilidade. Como eu tenho... Hoje sou delegado, você tenente da reserva. Você teve que ser muito melhor do que eu para você chegar onde você chegou. Você teve que suar muito mais a camisa, você teve que ser secretário e mostrar que você reduzia índice, que você atendia bem os outros, que você colocava patrimônio para funcionar, que não funcionava há muito tempo, que você podia fazer melhorias no município, que você podia implantar projetos, você implantou projetos, você conseguiu fazer projetos que regulamentavam o barulho noturno, coisa que a gente é um sonho da polícia. Depois de 10, 11 horas o cara respeitar o silêncio noturno. Então, assim, para você foi muito mais difícil chegar aonde você chegou do que eu. E isso faz com que você se torne um cara muito habilitado, entendeu? Muito vitorioso, né? E aí, quando você fala o que você respondeu naquela época que nós ficamos em terceiro lugar, e os 2 primeiros a prefeito ficaram nos cobiçando com propostas de fazer parceria, não fui eu que neguei, fomos nós. Sim, claro. Até porque nós sempre estivemos juntos. Eu estou te falando isso porque eu noto que você tem essa mania. Você sabe que a gente decide tudo junto. A gente decide tudo junto. Entendeu? E eu não estou falando isso para ser gente boa, para ser humilde. Tudo que nós fazemos é tudo junto. Inclusive, muitas das vezes eu tenho que ser convencido por vocês, Nardi, Irving, nossa galera, Thiago, Marcelinho. Então, assim, mas você por trás ali pedindo para convencer. Você convence os outros para os outros ficarem me convencendo, você acha que eu não sei. A estratégia. E aí, o que acontece? Nós fomos para terceiro lugar, os caras ofereceram muitas parcerias de trabalho, de várias coisas. Para compor o governo. E nós publicamos, né, fizemos uma publicação que é o seguinte, nunca vou esquecer, ficamos em terceiro e não vamos fechar com nenhum dos 2, porque se vocês não são bons para a gente no primeiro turno,
vocês também não são bons para a gente no segundo turno. Não é uma noite no meio que vai fazer mudar a nossa Não posição. vamos aceitar absolutamente nada. E nesse ponto aí que realmente a cidade acordou e falou, caramba, eu tenho um possível representante político. Porque a Baixada é toda assim, cara. Eu acho que falta um pouco disso, né? E a gente foi A maioria ali, canalha, safado, vagabundo. Então, assim, é uma crise de identidade, uma crise de representatividade muito grande. E a gente foi sentindo isso dia após dia. Ainda tinha-se dúvidas se ia continuar na política como candidato em 2018. A gente ficou conversando muito sobre isso. Eu lembro que depois que chegou de uma viagem, pô, será que a gente continua e não? E aí a gente andando nas ruas, as pessoas, cara, não desiste não, continua e tal. Aí foi alimentando e a gente trouxe aquela esperança das pessoas que enxergaram na gente a perspectiva de ter uma política boa na cidade e, evidentemente, se enraizar pelo Estado, foi que teve a decisão de 18 de vir candidato. E aí, mais uma vez, através do exemplo, a gente conseguiu traçar mais o divisor de águas, que foi essa eleição, que foi, nossa, mais votado da cidade. A gente sempre fala, né? Você não tem nenhum comitê. A gente não tinha comitê, a gente não tinha nada, a gente não tinha uma loja com material, a gente não tinha vereadores do nosso lado, não tinha... A gente tem uma identificação muito grande com Nova Iguaçu, mas hoje nós conseguimos, com muita legitimidade, nós conseguimos estar nos 92 municípios do estado. Graças a Deus. Hoje em dia, as pessoas pedem, por exemplo, para você vir a prefeito de São Gonçalo. Hoje em dia falam para a gente vir a prefeito de Caxias. Outro dia falaram que Belfor Roxo, só nós poderíamos ajudar Belfor Roxo. Então, assim, a gente conseguiu ter um pequeno tamanho, mas que para nós, que sempre fizemos a coisa da forma correta, é um grande tamanho. Nós conseguimos um pequeno tamanho que para nós, que somos sonhadores, isso nos alimenta para sonhar ainda mais com grandes tamanhos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando outro dia eu fui em São Gonçalo com você. Realmente foi. E eu escutei de 4 pessoas distintas, em 4 lugares diferentes, que você teria que vir a prefeito de São Gonçalo. Você tem parentes lá, todo mundo sabe. Sim. Então, 4 pessoas diferentes, em pontos diferentes, dizendo que você tinha que vir a prefeito de São Gonçalo, para você moralizar. Então, assim, isso é maravilhoso, porque é o nosso recado chegando. É o nosso recado chegando, porque nós somos pessoas com defeitos e virtudes. Mas as pessoas estão percebendo que os nossos defeitos são defeitos suportáveis e que as nossas virtudes não são achadas em lugar nenhum. Não é defeito na essência, né? É defeito de qualquer ser humano, mas a gente busca fazer o certo. A gente faz o nosso melhor independente das condições. E é isso que é o ponto, é ressignificar a política. Hoje eu ouvi uma coisa de uma pessoa muito amiga, que ela falou assim, Igor, cara, é incrível quando eu ouço vocês conversarem conosco, vocês não falam, vocês não discursam, vocês falam com o coração. Então, eu saí de diversas reuniões de bate-papo que vocês fazem, já ouvi diversas vezes e eu continuo saindo com a mesma esperança que eu tive na primeira vez que eu ouvi vocês. Assim, isso realmente é você criar uma identidade nova. E quando eu falo de Nova Iguaçu, Caxias, São Gonçalo, cara, a política é uma coisa só. São João, Belfor Roxo. Então, assim, a política é uma coisa só. A política capital, a política ela não tem divisor de moralidade, não tem um divisor, uma separação de princípios, de virtudes, não. Irmão, eu vou te falar um negócio. Assim, se você, mesmo que você não crie muito, que não foi o nosso caso, porque a gente criou muito. Foram quase 150 projetos aprovados. Não foram apresentados. Apresentados, a gente apresentou muito mais. E não é esse negócio de nome de rua, dia de profissão, isso não. É coisa técnica, coisa legal, coisa que nós fizemos. Beleza. Se a gente nem criar muito, mas se nós formos corretos, a gente já sai na frente. Engraçado, é só fazer o básico. A coisa é tão promíscua, é tão feia, que se você fizer o básico, você consegue sair na frente. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Me chamou a atenção isso. Por exemplo, empregabilidade. Nós somos viciados, né? Muita coisa. Tudo que a gente faz, a gente tenta encaixar o negócio do emprego. Da empregabilidade, é isso. O negócio do emprego. Essas prefeituras, por exemplo, elas gostam de não gerar emprego, porque elas, quando não geram empregos, elas dão determinadas condições para lideranças ou para pessoas, porque tem 90% das lideranças são boas, isso aí. entendeu? 80% a 90%. Mas elas ficam ali, ficam dando coisas para o povo, né? Fazendo aquelas
Fica girando em torno da máquina pública, né? Para que aquelas pessoas dependentes da máquina pública reelejam essas pessoas ou os seus. E a gente trabalha no inverso, a gente trabalha buscando empregar através de parcerias e estímulo à iniciativa privada e diminuindo, evidentemente, ali a presença da máquina pública. Olha que loucura. Então a gente trabalha para mostrar que a máquina pública ela tem um limite, ela tem um papel presente na vida das pessoas. Você lembra quando a gente estava andando em Belford Roxo? Aí teve um político que virou para você e falou assim, vocês são muito doidos. Aí você falou assim, qual é, irmão? Por que você está falando isso? Pô, você joga um eleitor fora. Aquilo, não sei se você lembra. Aí eu tava dando panfleto, que eu gosto de panfletar na rua, gosto de ouvir as pessoas. Aí eu parei assim, eu falei, por que a gente joga o eleitor fora? Porque se você dá um emprego para ele, desde que ele não coma na sua mão, você depois não tem... Você perde o cara não depende mais de você, não vai mais pedir voto para você. O cara não vai mais pedir voto para você. Se você dispensa o cara, tornando ele com a vida própria, se você torna o cara independente, o cara não depende mais de você, você não volta. Tu perde uma liderança. Eu olhei aquilo, eu falei assim, porra, cara, às vezes eu tenho vontade de agredir as pessoas, cara, eu olhei aquele negócio, aquilo me deu um nojo muito grande. Mas o cara, ou seja, às vezes o cara faz a coisa errada sem perceber, mas as pessoas sabem, né, que estão fazendo a coisa errada e continuam, né? É intencional. Eu acho que é intencional. É uma coisa impressionante. Você não lembra disso não, cara? Lembro. Foi ali no calçadão, se não me engano. Você falou, o cara, você vai perder o eleitor, você vai jogar o eleitor fora. Eu fiquei sem entender, mas como assim jogar fora? Esse cara é bom, não faz isso não. Eu falei, porra, por que ele tá falando isso, meu irmão? Aí eu não aguentei. Tá tirando ele das tuas rédeas. Não falou rédeas, não. Falou cabresto. Cabresto. Ele falou cabresto. Cabresta ele, irmão. Cabresta ele. Cara, eu olhei e falei... Às vezes, assim, a sociedade ela fica refém por falta de conhecimento. E por falta de alguém que possa representar aquilo que está enrustido. O que está enrustido? Moral, princípios, ética. Aí quando você starta isso, as pessoas, caramba... Igual quando panfletávamos 5 da manhã, como a gente gosta de fazer nas estações. 4h30, chegando lá, pegando a primeira turma para pegar ali a Supervia, que diga-se passagem, Deus o livre. Mas enfim, aí as pessoas, caramba, doutor, é você mesmo? Caraca, essa hora, panfletando aqui. Mas a gente sempre fez uma campanha humanizada. Eu lembro até... Olhei pro Thiago, agora lembro do Thiago no sol, cara, quando ele levanta aqui, baixaria. Ele levanta a golinha da camisa aqui para o sol não bater. Ele já tem, e o Thiago é engraçado que ele tem cara, ele já tem aquela carinha dele de Mauricinho. Tem. Quando ele levanta, ele parece até aqueles técnicos, né, da Europa. Exato. Ficam na beira do campo com a camisa, com a bola. Eu tô vendo o Thiago assim, passando né? uma pomadinha aqui assim no pescoço, um protetor solar. Aí o malandro passa e fala, pô, esse cara não tá acostumado a pegar um sol. Entendeu? Veio pra cá só na época de eleição. Nunca furou a pipa pra poder não empenar. Vem pra cá pra não dar de lado. Olha um furinho na ponta pra não dar de lado. É isso. Ô Igor, vou te falar um negócio. Teve uma passagem, né, sua, né, que eu me recordo muito bem. Foi quando a gente começou 2019, 2020, 2021, nós economizamos 89,77% da verba de gabinete, né? Todo mês entram quase 30 mil reais na nossa conta e a gente devolve, né? E aí eu me lembro que nós sofremos alguns fake news, né? Porque eu acredito que tem alguns políticos que vão pensar, poxa, se eles devolvem, por que eu tenho que receber? Então eu me lembro que uma vez você ia perder a cabeça lá na Alerj, né? Que nós fomos criticados por devolver isso. Você não se recorda, você se recorda desse fato que você estava passando lá? Você estava passando e aí uma das pessoas que trabalhavam conosco, né, nas eleições, essa pessoa achou que a gente de alguma forma tinha que fazer mais do que nós estávamos fazendo e ela juntou, né, um grupo para te colocar contra a parede para perguntar por que você devolvia essa verba de gabinete, por que nós devolvíamos. Eu nunca vou esquecer da resposta. Você virou para o cara e falou assim, você pega ônibus, todo mundo, a gente veio de ônibus, veio de longe. Você acha certo você pegar ônibus e pagar o aluguel da minha Hilux? Aí todo mundo olhou assim para você, eu também olhei. Aí o pessoal, parecia até aquele negócio de joga a primeira pedra. Aí o pessoal olhou e falou, tá vendo? Você acha que eu devo pegar esse dinheiro, que eu sempre falei que eu não ia pegar, que eu ia devolver 80%, 70%, 90%. Hoje, disparadamente, é do nosso gabinete. E 2 bilhões que a gente montou aquele grupo de trabalho. Grupo de estudo, de trabalho. É um grupo que eu fiquei, na verdade,
Não foi a gente que montou, mas nós participamos, que juntou, conseguiu... Uma economicidade de quase 2 bilhões, 2 bilhões exatos, 2 né? de reais. 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais que foram economizados em 4 anos. Que são revertidos agora com uma gestão eficiente de Assembleia Legislativa. Saúde, é revertido para a educação, como se gastava segurança. Dinheiro, né, irmão? É loucura. 2 B de bravo, B de bola, 2 bi que foram economizados na Alerj nesses 4 anos dessa gestão nova que está aí. Para vocês terem uma ideia, o Hospital da Posse é um hospital que tem 376 leitos. Ele vive com 25, 28 milhões por mês e cuida de toda a Baixada. Olha quantos hospitais da Posse nós poderíamos ter funcionando com esse dinheiro que foi juntado, que foi economizado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que se tudo correr bem, se nós conseguirmos reeleição, eu acho que essas economias vão continuar e nós vamos bater esse recorde. Agora, logicamente, nós vamos competir cortando a nossa própria grama, né? O nosso próprio capim. Vamos competir conosco. Sim. A gente competiu com gestões, com todo respeito, eu tenho desprezo de gestões passadas, e agora nós vamos competir conosco. Você já tem um parâmetro, né? Já tem um parâmetro. Exato. Vai cortar no próprio capim, a própria grama. Então, não vai ser fácil bater esse recorde, mas nós vamos conseguir. Mas é um bom desafio, é um bom desafio. Você falou uma coisa antes aqui sobre a questão de utilizar verba de gabinete, da economia, de você se preocupar com o pagador de impostos. E isso me remete aqui a uma questão que eu gosto muito de usar e de falar que a política nos traz isso, essa possibilidade de você exercitar a sua empatia e a sua compaixão. Aí as pessoas, mas não é a mesma coisa não. Empatia é quando você se coloca no lugar da pessoa. E compaixão é quando você sente as dores da pessoa, sente as aflições. E aí me lembrou aquele caso do Riachão, cara. Aquele caso foi um caso... Como a política nos traz coisas boas demais, né? É verdade. A gente estava indo para o Riachão, num lugar muito simples, muito humilde, e um pré-candidato nosso tinha até alugado umas cadeirinhas, 50 cadeiras assim. Tinha saneamento básico, não tinha nada. E a gente chegou lá e no final do discurso, você falou, eu falei, no final do discurso, nunca ninguém pergunta nada, né? Aí uma menina foi, levantou, aquilo foi um milagre, né? A conjugação de fenômenos naquele dia. As pessoas acham que milagre é só ganhar na cena, ganhar um carro numa rifa, né, tal. Só pensam em dinheiro, assim, valor econômico para seguir. O milagre é acordar, mas enfim. Aí eu acabei e perguntei, eu fechei, né, o discurso, você veio e falou, depois eu falei, eu fechei o discurso. Eu falei, alguém quer fazer alguma pergunta? Estranhamente, nunca ninguém pergunta nada, mas uma menina de 5 para 6 anos levantou o braço, e quando ela levantou o braço, ela levantou com muito vigor, com muita força. Parecia que estavam puxando ela. Eu achei aquilo estranho, todo mundo achou e começou a rir. Ela não tinha 8 anos, a menina? Começou a rir, todo mundo começou a rir. Eu fui por educação, eu falei, oi minha filha, o que você quer perguntar? Ela virou e falou assim, não, eu queria pular festas, tal. Falou um negócio de festas. Eu imaginei que como ali não há divertimento nenhum, não há entretenimento nenhum, não há lazer, eu imaginei que fosse um pula-pula de festas, né? Eu falei, um pula-pula de festa, aí todo mundo começou a rir de novo. Já tinham ficado rindo antes, durante, depois. Eu falei, poxa, gente, eu pensei que fosse um pula-pula de festas, tal. Aí a avó dela, né, que você tinha... Quando chegou no Riachão, nós ficamos beijando, né, aquela senhora, abraçando, carismática, né? Pra caramba. Uma senhora, aí ficamos beijando, uma senhora, avó dessa menina. Aí a avó, que estava ao lado dela, continuava ao lado dela, quando nós ficamos rindo, o público ficou rindo, esclareceu a pergunta dela. Não, doutor, é que a mãe dela trabalhava na Prolar Festas e foi demitida, a loja fechou. E a minha filha, inclusive minha filha não está aqui porque está com depressão. Exato. Entendeu? Senão ela estaria aqui, ela gosta muito do senhor, gosta muito do Igor Porto e tal, e ela não está aqui porque ela está com depressão. Mas aí ela fica vendo a mãezinha dela assim, que é a nossa única fonte de renda, e ela fica vendo a mãe dela chorar em casa, e aí ela está com esse sentimento, está chorando, e ela queria uma loja para a mãe poder voltar a trabalhar. Aquilo foi uma coisa... A menina, olha a conjugação, a menina podia não ter levantado o dedo, a menina podia não ter ido porque a mãe está mal, a menina... eu podia não ter dado atenção à menina, eu podia não ter ido lá, eu podia nem não ter me candidatado, era a única fonte de renda. Pô, é isso. E aí eu falei, poxa, que pena. Aí você me encostou assim... Falou, Carlos,
É o Renato, é o Renato. Renato é o dono da loja, né? E nós, mais um fator de milagre, nós quando estávamos indo para o Riachão, coincidentemente, eu falei com esse cara 3 vezes na vida, gente boa demais, adora a gente. E uma dessas vezes foi aquele dia. E aí você virou para mim e falou assim, a gente estava falando com o Renato agora no carro. Quando você falou isso, nós dois fomos na direção daquela senhora, daquela menina, levamos ela para o canto, ligamos para o Renato, por sorte, mais uma conjuga atendeu. Divide, atendeu, e nós contamos essa história toda para o Renato. O Renato virou e falou assim, doutor, fala para ela que ela já está novamente empregada, manda ela escolher a loja. Aí, rapaz, eu me lembro que a gente começou a se abraçar, nós 4, a gente chorou tanto. Ela chorava com uma alegria. Rapaz, mas nós choramos tanto, rapaz, porque estava cansado, a gente estava com fome, estava ansioso, tudo. Longe da família, porque isso afasta você das pessoas que você ama. E aí nós começamos a chorar, eu acho que foi um desabafo aquele choro, com aquela combinação, foi uma combinação de fatores que a gente teve que levar o pão para aquela casa de novo. Aquilo que nós vivemos foi um milagre. E aí, na hora de ir embora, eu vi você cochichando no ouvido da senhora, na vozinha, né, da neta. E aí eu falei assim, Igor, tá cantando a nossa amiga aí, rapaz? O que tá cochichando? Aí você, não, é que quando eu cheguei aqui, nós brincamos muito com ela e com a netinha dela, e ela falou uma frase que foi a seguinte, aqui nem Deus pisa. Exatamente. E agora eu estou falando para ela que de vez em quando ele vem aqui. Que de vez em quando Jesus pisa aqui. Para ela acreditar mais, ter mais fé. Cara, eu acho que esse fato... Acho que valeu a campanha, cara. Eu acho que esse fato foi um dos fatos mais lindos que eu passei na minha vida. Porque, cara, aquilo dali, irmão, eu não tenho palavras para dizer... Porque a única vez que eu fiquei mal de cabeça foi quando eu fiquei desempregado. Então, uma avó, uma senhora, uma menina e uma pequenininha, inclusive, que menina linda, né, tinha dela. Modelo. E aí, de repente, Deus fez tantas coisas para a gente estar ali. Eu não estou falando que nós somos enviados de nada, só estou comentando que nós fomos usados. Não, até é difícil você não concordar que fomos usados de fato. Nós fomos usados, claro que fomos usados. De Até porque as circunstâncias eu fui tão idiota que eu não lembrei. Quando ela falou da Prolave, eu não lembrei, mas você podia também estar conversando com outra pessoa e não escutasse ela falar. Você, cara, podia estar falando, você podia estar bebendo água, você podia estar no banheiro, mas você estava no momento certo de virar e falar, foi o Renato. Então, eu vou te falar, foi uma das coisas mais lindas. E aí tem uma coisa que complementa isso tudo, que é a reciprocidade natural do ser humano. A gente caminhando, panfletando mais uma vez no calçadão, e aí do nada eu olho você sendo cercado por um monte de gente batendo palma, agradecendo, e você, pô, o que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? Será que eu fiz alguma coisa errada? As pessoas falando meu nome? Na verdade, você que foi chamado, e aí você ficaram falando contigo e de repente juntou um bolo. Eu falei, cara, o Igor arrumou confusão. Mas você não é de arrumar confusão. Seria a primeira vez. Eu falei, meu Deus, o que houve? Aí quando eu cheguei, eu entrei no bolo, fui eu que entrei no bolo, aí era a menina que nós tínhamos arrumado o emprego. Já com o uniforme direitinho, trabalhando, sorriso de orelha a orelha. Trabalhando e agradecendo a você e a mim, entendeu? Foi um momento também muito bonito. Nada supera o da menininha, pequenininha. Não. Nada supera o da menininha. Daquela menina ali, ela levantando o dedo, eu vi que aquilo era um anjo, rapaz, puxando a mão daquela menina. Como é que pode, né? Alguém acha isso simples, mas, cara, não tem como, cara. Você não olhar para um fato desse e não achar que teve uma intervenção divina. Ô, Igor, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma amiga que tem um salão de cabeleireirozinho. É bem humilde, sabe? Bem humilde o salãozinho. E você vai lembrar disso. Nós estávamos em Vila Isabel, você foi no restaurante Capelinha, que é ali na 28, a gente gosta muito dali. Sim. Você foi no restaurante Capelinha e virou uma moça, você não lembra de mim não? Eu falei, não. Ah, lembrei, você era do salão tal, que o fulano cortava meu cabelo, porque ela não cortava o meu cabelo, quem cortava era um rapaz.
eu ia falir, eu ia fechar na pandemia, eu não tinha mais como me manter. E a lei que vocês aprovaram, chamado Supera Rio, fez com que eu conseguisse ter um gás. Foi meu Gatorade, nunca vou esquecer ela falando, foi meu Gatorade para que eu pudesse ficar um pouco mais aberta, sem pagar juros praticamente. Eu peguei R$50 mil, consegui ficar mais alguns meses, estou pagando empréstimo, não desempreguei ninguém, coisa e tal. Essa cena também foi muito bonita. O Supera Rio, ele traz Essa cena foi muito empréstimos para pequenos autônomos, microempreendedores, a juros quase negativos, um dinheiro Esquece. quase que de graça, assim, para você para pagar com isso realmente. Cara, a gente fez no A gente criou gabinete muito, né, irmão? demais, mas em segurança, saúde, então, na pandemia é coisa de louco. Agora, o que mais realmente impacta a gente é a questão do emprego, né? É porque tu vê as pessoas andando com as próprias pernas, tu vê as pessoas gerando receita, gerando renda, a economia gira, ficam menos dependentes de qualquer tipo de serviço público, porque eles têm condições. Então, realmente gerar emprego, gerar circulação de receita, circulação de riqueza. Ô Igor, é o que eu estou falando para você, você gerar emprego. Sabe que eu fico chateado com o negócio de emprego? As pessoas reclamam muito. Quando pedem experiência para uma pessoa de 18 anos, 19 anos. Como é que a pessoa vai ter experiência se a pessoa nunca trabalhou? Eu faço até um apelo para que as pessoas comecem a olhar com bom senso. É até bom que pega uma pessoa jovem, às vezes sem vícios. Esse negócio também de também não empregar as pessoas que já passam uma determinada idade, com um determinado preconceito. Eu acho que as pessoas estão muito... Está todo mundo muito arredio, né? Está todo mundo muito cismado, com muito medo de tudo. Mas o emprego realmente foi uma grande bandeira. Nós criamos muito, Igor, nós criamos muito. Criamos muito, irmão. A gente criou na saúde, a gente criou na educação. Você vê, a gente colocou nas escolas, a pior coisa que tem, um povo que não sabe ler e escrever, um povo que não conhece seus direitos é facilmente enganado. Nós colocamos nas escolas aplicabilidade do artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos e garantias. Projetos que foram feitos nos gabinetes. Direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, que tem muitos incisos, que ensina todos os direitos praticamente vigentes no país, em termos de direito de processo, você processar, direito da sua integridade, direito à vida, direito à educação, direito a tudo. Você, no artigo 5º, você conhece realmente o Brasil, o que você pode, o que você é capaz de fazer com o artigo 5º, nós conseguimos. Tem uma comparação que eu já li bastante vezes, que é com a população média, né, brasileira, a população média americana, dos Estados Unidos. E lá eles têm uma expressão que, usando o interior do país, as cidades, os estados mais interioranos, eles falam que o americano ele vive a Constituição. Então é muito mais difícil, como você falou, um cidadão americano, no caso, ser enganado ou ser ludibriado, porque ele conhece. E aqui, de fato, você vê meio que as pessoas se perdendo ou acreditando naquilo que não é real. Então esse projeto que foi, de fato, apresentado, está em tramitação, ele sendo inserido na escola, no ensino fundamental, que vai aprovar, né? Isso aí é espetacular. O governador falou que vai aprovar e... Educação, ela salva a vida de quem a possui. Não tem jeito. Não adianta você... Eu acho que para você fechar a fábrica de criminalidade, você lacrar a porta da fábrica de criminalidade, porque você tem que cuidar do urgente, mas não pode esquecer do importante. Para você hoje combate o crime para você não ser assaltado, estuprado, morto. Mas você combate isso aqui para daqui a 20 anos você não ficar tendo esse problema. Perfeito. Senão você vai ficar enxugando gelo. E como é que se combate isso aqui para você não ter mais isso aqui futuramente? Fechar a fábrica. Educação em casa e nas escolas. Emprego, esporte. A educação em casa... Eu acho que talvez seja a coisa mais importante. Hoje em dia, é verdade, você não é... O filho não é o mundo que você vai deixar para os seus filhos, mas o filho também que você vai deixar para o mundo. O filho que você vai deixar para o mundo. Você tem que dizer não para os seus filhos. E a ausência dos pais hoje está tão grande dentro de casa que quando os pais chegam em casa, eles não querem dizer não, porque é um pouco o momento que eles têm com os filhos. Então, os filhos estão sendo muito mal educados dentro de casa. Os valores estão se perdendo em relação aos pais, em relação aos avós. Hoje em dia, tá se deteriorando. Você vai num restaurantezinho,
Eu fui na Parmê outro dia, comi uma pizzazinha, você via uma mesa, todo mundo no telefone, entendeu? Os avós não estavam no telefone, porque não é da época deles, usam, mas não é muito da época deles. O filho conversando, mas os netos tudo no telefone, ou seja, os netos de repente nem conhecem direito seus avós. Então você tem que fazer com que isso aqui dê certo, para que lá na frente você pare de enxugar gelo. Se não, irmão, é como você fala, a gente daqui a 20 anos vai estar falando da mesma coisa, dos mesmos crimes, das mesmas pessoas. É uma enganação. É um projeto político, entendeu? Um projeto que você visa... Isso você fala com propriedade porque você tem mais de 20 anos de polícia, já atuou em diversas situações, diversos enfrentamentos, diversas investigações, e você fala com propriedade que, de fato, a polícia ela não resolve o grande problema. Né? E às vezes as pessoas usam a segurança pública como um instrumento, vende uma solução fácil para um problema tão complexo. Né? Então, assim, essa dualidade que você vive, né, de ter essa experiência na polícia, de estar na política agora, você sempre fala, a gente conversa muito que, cara, não adianta. Só na política para você reverter as coisas. Esquece. A polícia ainda tem, para piorar, ainda tem as mazelas dela. Ainda tem as mazelas. Porque as pessoas que compõem a polícia vêm daqui da sociedade. Sim. Não tem como você ter uma polícia totalmente sã, totalmente honesta, se a população tem pessoas de todos os tipos e que vão entrar para a polícia. Então a polícia também é um reflexo da sociedade. Ele não vem de Marte, vem de Júpiter, Saturno. Então você ainda tem uma polícia com mazelas. Entendeu? Aí a igreja falha, a educação falha, colégio falha, tudo falha. Aí a polícia tem que resolver. Isso é uma imbecilidade. E aí enquanto a gente não botar o dedo na ferida, mas o cara que está no poder, ele fala, não, mas eu não posso fazer isso porque o resultado só vai aparecer daqui a 20 anos, eu não vou me reeleger. Então são sempre projetos eleitoreiros. Graças a Deus o Cláudio Castro, nisso, ele está se destacando, né? É verdade. Ele visa muito coisas que vão acontecer lá na frente. Uma visão a longo prazo. Graças a Deus ele tem. Outro dia, estava conversando sobre as contas públicas, eu estava prestando atenção, ele estava falando com o secretário, pô, não posso fazer isso, rapaz, não posso fazer isso, porque futuramente a gente não vai ter como pagar isso. Então ele é uma pessoa... Noção de responsabilidade. Ele tem noção de responsabilidade. A oposição tenta colocar tudo nas costas dele. Natural, quem está fora... Entendeu? Não tem uma visão. A gente não fez isso. Quando nós perdemos a eleição para prefeito em Nova Iguaçu, importante isso. Nós pegamos todos os nossos projetos e deixamos à disposição do vencedor. É isso. Levamos lá, ajudamos. A gente não fica torcendo para criança e velho ficar com dor no Hospital da Posse para ganhar a eleição. Exato. Porque uma vez findada a eleição, tá todo mundo no mesmo barco, pô. Mas normalmente a oposição faz o quê? Acho que é essa, é porrada, porrada, porrada. É isso aí, é pedra. Entendeu? É pedra pra quê? Pro cara não ir bem, pro cara depois ganhar a eleição. É desejar que o cara se enfraqueça para que você, no seu tamanho medíocre, possa ser superior. Mas porque vive da política. Exato. Porque vive da política. O cara que vive da política, o cara que depende economicamente da política, eu acho que tinha que ser o seguinte, Igor. Você ganha R$2.000. Se passar para deputado, você vai ganhar R$2.000. Você ganha R$8.000. Se passar para deputado, vai ganhar 8. Você ganha 30. Se passar, vai ganhar 30. Eu acho que o cara... Ver se vai ter proatividade em relação a isso. Eu acho que o cara não pode pegar, ganhar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sei lá, e depois ganhar muito, ganhar verba de gabinete. Eu acho que o cara deslumbra. Se apavona. E aí, desde o primeiro dia, ele fica tentando se manter. Entendeu? Ele faz todos os projetos para se manter ao invés de projetos que ajudem as pessoas. Isso que você falou, assim, é tão fato que, inclusive, quando eu fui ser secretário de Segurança em Nova Iguaçu, foi através do planejamento que nós oferecemos para o atual prefeito. Exatamente. Nós deixamos à disposição, explicamos, ele não conseguiu aplicar, porque o primeiro momento foi entregar, explicar passo a passo, foi quando foi solicitado o convite e eu aceitei. E, graças a Deus, a gente conseguiu reduzir em 30% aproximadamente o índice de criminalidade, a transeuntes, a pedestres, enfim. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tinha que ser assim. Fatos que saltam os olhos, você tem que criticar e botar para ferrar. Levar para a polícia, Ministério Público, fazer o seu trabalho. Certo. Mas fatos que discordem da sua forma de agir, você tem que criticar, você tem que brigar durante a campanha. Durante a campanha. Porque aquilo chega a ser desonesto. O cara ganhou, vamos tentar ajudar. Na campanha a gente vai e briga de novo, se não for um fato urgente que a gente tem que levar às autoridades.
Eu acho que é pensar para frente, pensar positivo. Na campanha, uma disputa de proposições. Acabou aquilo ali, você tem que manter, até porque você vendeu uma moralidade na campanha. Aí termina, você começa a querer destruir. Entre um lado A, um político A, um político B, existe esse ato aqui que é o povo. Se você, de fato, não ter espírito público para representar ou para disseminar as boas ideias, as boas ações, cara, vai continuar isso. Não tem jeito. E uma coisa muito bacana que também eu escuto demais, e acaba que quando as pessoas reproduzem aquilo que a gente fala em algum determinado momento, assim, eu fico muito feliz porque, caramba, a pessoa guardou, ela levou, ela importou para si. Quando eles falam de coerência. Eu converso com muita gente, muitas pessoas, essas mesmas pessoas falam assim, cara, eu enxergo coerência em vocês. Porque vocês iniciaram, e vocês sempre falaram que iniciaram um projeto por propósito. Em nenhum momento vocês se evadiram desse propósito. Vocês conseguem ser o próprio exemplo daquilo que vocês falaram lá no início. Então, acho que por isso que a gente vem conseguindo angariar. Cara. Outro dia você estava discursando, e foi muito legal, né? Você estava discursando, eu estava conversando com uma moça, de repente levantaram o dedo, você foi e parou, eu também parei, coincidentemente, e a moça fez uma pergunta e falou exatamente isso. Antes dela perguntar, ela fez uma afirmação que nos elogiou, e depois ela fez uma pergunta, e ela fez uma comparação, não vou entrar no mérito se ela está certa ou não, vou repetir apenas o que ela falou. Eu votei no Partido Novo porque eu acreditava naquilo que eles diziam, depois eles foram mudando conforme o tempo. Vocês até hoje, vocês falam as mesmas coisas e agem mesmo no mandato do mesmo jeito que vocês iniciaram. Você lembra disso? Muita coisa. E aí eu não estou dizendo nada se o Partido Novo é assim ou não. Estou falando que ela falou. Ela reproduziu o que ela falou, assim. Então a gente continuou naquele desiderato, naquele fim, naquela ambição, naquele propósito, naquela essência. Mas, irmão, lógico, de vez em quando nós fraquejamos, nós sentimos medo, sentimos angústias, ficamos ansiosos, nervosos. Isso tudo acontece conosco. Só que a gente senta, bota a cabeça no lugar e age de acordo com aquilo que a gente sempre pensou. Entendeu? Então, assim, a gente treinou fazer a coisa certa. Então, quando a gente não pensa, sem querer, a gente faz a coisa certa. O sucesso é treinável, né? A gente vai treinando as coisas porque a gente vai treinando certo. E a gente começa certo, então dificilmente vai ter um término errado. Pode ter problemas no caminho, normal. Nós tivemos 57 mil votos. 57 mil votos. Aí agora está vindo uma opção de deputado federal querer que eu apoie para passar votos, né? E com propostas que eu teria uma campanha milionária. E às vezes eu fico até rindo contigo, falo, pô, se eu tivesse aquele dinheiro para fazer campanha e tal, até outro dia eu até brinquei contigo, pô, se eu tivesse dinheiro para fazer campanha eu nem faria, juntaria e viveria com esse dinheiro. E aí você sempre fala, nós começamos juntos, se um dia que tiver que terminar, nós vamos terminar juntos. O meu federal é você. E eu sou o seu estadual. E nós vamos continuar fazendo a coisa certa, pregando bem. Sim, sentimos, como eu disse, medo, angústia, ansiedade, mas a gente faz a coisa certa. A gente não depende disso, irmão. A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para ajudar. E nós vamos ajudar. Nós temos que entregar melhor do que nós achamos. Nós temos que fazer com que a gente, como eu vejo nessas palestras, eu achei interessante, o cara falou, eu não vou permanecer aqui pro resto da vida, um dia a gente vai morrer, não é, Igor? Nós vamos morrer. Mas fazendo bem, nós vamos nos eternizar nos corações das pessoas por causa do legado que nós vamos deixar. É isso. Esse trabalho que você faz, que nós fazemos, relacionados a estupros, crimes sexuais, crimes contra as liberdades sexuais, a gente dá assessoramento. Somos o único gabinete do Rio e, quiçá, do Brasil, que cai para cima dos fatos relacionados aos estupros, aos crimes contra as liberdades sexuais. Crimes sexuais, melhor para as pessoas entenderem. Sim. Estupro, assédio, importunação ofensiva ao pudor. Nós somos o único gabinete que faz isso, irmão. Nós fazemos isso, com assessoramento. E é um trabalho árduo, né? Porque quando você apresentou o início dessa proposta de trabalho, eu falei assim, cara, tem que ter muita presença de espírito para poder aturar. Porque assessoramento, acompanhamento, a gente acompanha. Não adianta chegar com conhecimentozinho para resolver em delegacia, judiciário, ministério.
A gente chega para cima, tem que ser preso, tem que ser punido, e a gente garante que pessoas vivam de forma menos ruim, porque nunca ninguém esquece o que passou de um estupro, mas a pessoa vê a justiça sendo feita. Hoje, nós estávamos em Nova Iguaçu, 8 horas da manhã, acompanhando o caso, eu e você, acompanhando o caso do Colégio Novo Horizonte, em Nova Iguaçu. Aquele professor alucinado, né? Um professor que, em tese, teria encaminhado mensagens ordinárias, odiosas, nefastas, com cantadas bizonhas, oferecendo dinheiro, pedindo para ver partes íntimas. Nós estávamos lá para quê? Vou falar para o pessoal aqui. Para garantir acompanhamento, assessoramento, o que o colégio e as pessoas precisarem. E aí eu fiz um vídeo dizendo o seguinte: quaisquer colégios do estado do Rio de Janeiro, públicos ou privados, nosso gabinete funciona quase 24 horas por dia. Perfeito. Lá na Alerj 706, quaisquer colégios, se acontecer isso, procura a gente. Procura a gente. Pode ser 100, 200, 300 casos, não tem problema não. Podem ser muitos casos. Nós vamos acompanhar, assessorar e botar para qualquer caso relacionado a crimes sexuais. Isso eu tenho muito orgulho desse trabalho que a gente faz, irmão. Se parar por aqui, a gente já está satisfeito já. Né? Eu acho que é um legado. Se parar por aqui, já é um legado. Eu acho que é um legado. Eu acho que é um legado. E o nosso maior legado talvez seja essa punição que a gente corre atrás de vagabundo que faz mal, essas crianças, adolescentes e mulheres em geral. Esses crimes a gente conseguiu aumentar com todo o trabalho feito. Quase 30%, quando você, não foi? O Igor, eu nem diria que a gente conseguiu aumentar. Eu acho que a gente conseguiu aumentar as elucidações, porque isso aí, eu acho que eu digo para você que a gente conseguiu confortar as pessoas no que tange ao caminho das elucidações. Um sentimento de justiça, né, cara? O caminho de elucidar a gente tornou um caminho suave. Exato. Você vai numa delegacia, você não tem informação, você não tem dinheiro para contratar um advogado, você não tem nada. Aí chega o cara que fez mal, de repente tem uma condição, entendeu? Um cara mais preparado, tem um advogado bom, consegue botar um recurso, consegue no judiciário, vai para quando tu vê, prescreveu. A gente não deixa isso. A gente não deixa isso. Então, esse trabalho que a gente faz, quando eu me lembro, hoje, ontem eu falei, Igor, vamos segunda-feira, porque domingo é dia dos pais, ou vamos domingo à tarde, você, irmão, vamos domingo, 8 horas da manhã para acabar logo. Então, assim, é o que eu te falo, seria muito difícil caminhar sozinho. É muito difícil, irmão, caminhar sozinho, porque a preguiça às vezes te vence. E realmente eu poderia ir na segunda de manhã, mas a gente vai no domingo, porque na segunda de manhã talvez tenha outro caso e a gente tem que estar no outro caso. Então, cara, é isso que a gente tem que fazer. E voltou com um sentimento de dever cumprido, é o que mais importa. É isso aí. Principalmente para quem é servidor público, pô. Fui lá falar com o Baeço, chefe de investigações. Ô, meu irmão, como é que tá isso aí? E a família? Não, o colégio já afastou, o professor afastou. Pô, isso aqui é bom. O cara saber que está sendo cobrado. Porque hoje em dia impera muito na sociedade aquela certeza da impunidade, né? Então, quando você mostra alguns exemplos, algumas oportunidades, como esse princípio louco desse cara que fez aí de crime e tal, e a família entende que está sendo bem assessorada, bem acompanhada, cara, pelo amor de Deus, é uma vitória, não tenha dúvida alguma. Não tenho dúvida alguma. O Igor, a gente, tudo que a gente prometeu, a gente fez, irmão. Tudo que nós prometemos, nós fizemos. Agora nós vamos enfrentar outra campanha. A gente vai enfrentar uma campanha de sola de sapato, que a gente anda muito. A gente vai enfrentar uma campanha que a gente vai ter recursos próprios. A gente vai enfrentar uma campanha... parece até filme de Kung Fu que o pessoal fala, né? O Tostão contra o Milhão, né? Um só ganha de 100, né? Aí é recurso próprio, caminhada, internet. A gente vai ter que... Mas jamais sem o sorriso no rosto, jamais sem a alegria. É verdade. Sem as nossas diversões. E a rua é bom demais. A rua é bom demais. Nossa Senhora. As pessoas têm vergonha às vezes, né? Quer dizer, não digo vergonha. Pelo contrário, a gente tem cara de pau de pedir voto sem ter condições alguma para isso. E quando a gente vai pedir voto, a gente vai com tranquilidade, com serenidade. A gente não quer apresentar para ninguém um novo caminho. A gente quer mostrar que é possível caminhar diferente, né? Cabeça erguida. Pô. Igor, eu acho que é o nosso, talvez, você falou, a gente está falando dos estupros, que a gente combate com muita garra, né? No estado do Rio de Janeiro, mas você falou uma coisa agora que eu queria que ficasse registrado. O nosso caminho é principalmente para incentivar pessoas do bem que queiram entrar num bom caminho. Exato.
as pessoas têm que entender que elas são capazes de fazer o bem, que é possível fazer o bem, porque a gente tem que chamar as pessoas boas para a política. O nosso grande trabalho é esse, é conectar as pessoas do bem umas às outras. É isso aí. E, assim, não é um trabalho simples, não é fácil. A gente vem construindo isso há muitos anos, com as nossas próprias condições, a gente vem conquistando, subindo degraus, mas realmente esse é o grande feito, é se conectar às pessoas do bem. E aí, quando a gente consegue se conectar, como estamos conseguindo, é real. A fundação é concreto armado, não é algo de papel, não é algo de madeira, que qualquer lobo vem, assopra e derruba. Ô Igor, eu estava lá no meu prédio, aí um cara virou para mim e falou assim, eu vou ser candidato a estadual, mas você não fica chateado comigo não, né? Eu virei para ele, eu falei, irmão, a coisa mais bacana que você está me falando é que você vai ser candidato. Aí ele, poxa, mas eu conheço gente aqui também no prédio, eu tiro voto seu. Eu falei, não, irmão, a minha maior missão é fazer com que as pessoas de bem olhem e falam, poxa, eu que sou de bem, se ele venceu, ele é um cara maneiro, um cara correto, eu também tenho condições de vencer, eu vou entrar para a política. É isso que a gente tem que incentivar. O nosso maior legado é a demonstração de que todas as pessoas podem seguir um caminho legal e concorrer e ganhar. Esse é o maior legado. Eu podia virar para ele e falar, pô, realmente esse cara vai... Pô, o cara vai tirar a voto. Pô, cara, tu acha que eu vou ganhar ou perder a eleição por causa dele? Claro que não. Como é que você fala? Se você... Querendo ou não, não é isso? Vai ter política, vai ter eleição. E você, se não se interessar, você vai ser governado por aqueles que se interessam. E via de regra, esses caras que estão aí, que se interessam, não fazem as coisas como deveriam fazer, né? A maioria vagabundo. Vagabundo, a gente não deve nada a ninguém, não, Igor. A gente pode falar o que a gente quiser. A maioria é vagabundo. Então, esses 60%, 70% de bem que não entram, porque estão cansados dos vagabundos, são governados pelos vagabundos, porque os vagabundos fazem de tudo para parecer que todo mundo é vagabundo. Porra, brincadeira. Então, quando uma pessoa de bem é que nem... Outro dia eu estava na SBT, aí eu estava comentando uma ocorrência que foram apreendidos não sei quantos fuzis, morreram não sei quantos. Aí eu falei assim, isso aí tem um efeito pedagógico muito importante. Aí a Isabelle falou, por quê? Porque aquela mãe da comunidade que não tem água, que não tem comida, que não tem nada, ela só tem um discurso para fazer. Quando acontece isso, ela chega para o filho dela. Olha a munição que eu dei para essa mãe. Ela chega para o filho dela, olha o que aconteceu com aquele menino que você queria ser igual, ó. Além de tudo, a gente dá discurso para uma mãe que não tem o que falar, uma mãe que não tem como falar que o colégio dele é bom, uma mãe que não tem que falar que a água dele é boa, uma mãe que não tem que falar que a biblioteca é bom, que não tem esporte, que não tem nada. Você dá um discurso para a mãe e a mãe fala, olha lá o que aconteceu com aquele menino que você queria ser igual. Então, quando a gente chega, faz um bom trabalho, ganha a eleição e mostra que é possível, a gente dá um discurso para o cara que nunca quis entrar na política. Um motivo. Te dá um motivo para ele. É que nem o Tim Maia. E dá certo. Agora é o Tim Maia. Nostalgia. Motivo. Entendeu? Nostalgia. Então, assim, eu acho que isso aqui é bom, todo mundo de bem tinha que entrar. Sabe o que eles fazem, Igor? Eu sempre falo isso nos discursos. Eu sou tricolor, né? É difícil meu time ganhar de um Real Madrid da vida. É difícil meu time ganhar de um Barcelona. Mas enche o gramado de lama. Enche o gramado, ensopa o gramado de lama, enche o gramado de água, que a bola não vai rolar, vai ser um 0-0. Os caras ruins, eles enchem o gramado de lama para parecer que todos são iguais. Mas as pessoas de bem não podem pensar isso. As pessoas de bem têm que olhar para aqueles de bem que foram vitoriosos, se encorajarem e entrar na política. Entendeu? Para fazer a vida é política. Hoje, por exemplo, eu estava saindo de casa, entendeu? Hoje não, perdão, ontem. Eu estava saindo de casa, a minha filha estava querendo pedir um negócio à mãe dela, eu falei, pede que sua mãe hoje está bem, vai lá e pede que hoje ela vai aceitar. Ou seja, até para pedir a minha esposa eu faço política. A vida é política. Mas o que as pessoas não gostam, e você sempre falou isso, é o quê? A politicagem. A politicagem. A politicagem que é atrevida, safada. Eu me lembro que eu tentei ser jogador de futebol, mas tem muita politicagem no futebol. Aí você tem muita politicagem nisso. A pessoa tem que pegar isso aqui, ó, e falar, poxa, a política resolve as coisas, o que é ruim é a politicagem. Vamos tirar os caras que fazem politicagem, gente. Isso aqui é nosso, o estado do Rio de Janeiro é nosso. Tudo se inicia na política. Quando você fala que as pessoas deveriam entrar na política, não significa que elas deveriam se candidatar. É buscar um entendimento desse sistema que tanto ela critica. Porque eu acho que a pior ignorância que tem é você criticar alguma coisa sem você ter conhecimento. Então, assim, a gente sempre fala isso. O sistema político, a política, o sistema público é bancado, é financiado por todos nós.
Se a gente não pegar e tirar alguns minutos da nossa vida para entender, para avaliar, para comparar, cara, o que vai acontecer? A gente vai ficar sendo refém daquilo que a gente critica. E por falar em valorar, em comparar, tudo que a gente faz na vida, a atribuição do ser humano é atribuir valores. Isso é fato. Você sempre busca atribuir valores. E quando você faz isso, você compara uma coisa com uma outra coisa. Né? Quando um professor ele atribui uma nota 8 para um aluno, é porque ele pegou aquela nota 8 do aluno e comparou com o gabarito, que é o 10. Quando ele compara um gabarito com uma nota, de repente, 9, porque ele achou aquela nota 9 mais parecida com o gabarito. Quando você, de repente, escolhe uma esposa, ou no caso da mulher, escolhe um esposo, ela compara aquela pessoa ali com aquele ideal, aquele modelo, aquela referência. Só que quando a pessoa leva para a política, ela sabe como deveria ser um sistema público de saúde, um sistema público de educação, um sistema público de segurança, mas o fato que vai concretizar, que são os agentes políticos, acontece a negligência. Descrença. Exato. Descrença. Aí pega papel no chão para votar. Você vai comprar uma bananada, isso aí pega um papel do chão e vota no dia. O cara que vai gerir a vida dela há 4 anos. Aí você pega uma bananada, até na hora de você comprar uma maldita de uma bananada, você olha para ver se a bananada tem açúcar, para ver se ela é gostosa, para ver se ela é velha, para ver se ela é nova, se está na validade. Mas quando você vota no político, você não procura saber a vida do cara. Até aí você vai comprar um ar-condicionado, você vê se ele gasta muito, se ele pinga muita água, se ele dura muito, se esse ar é bom, se gela legal. Mas na hora de votar no político, você... As pessoas... Eu não entendo isso. Mas por quê? Porque a descrença daquele que sempre foi enganado. Sempre foi enganado. Então eles acham... Coloca todo mundo no mesmo balaio, né? No mesmo balaio, por isso que eles enchem o gramado de lama. É um deserto. A política é um deserto. É isso aí se nasce um trevinho da sorte, as pessoas, por terem sido muito enganadas, o que elas fazem? Pisa. Aí aquela prosperidade que pode estar surgindo ali é comparada com o mais horroroso que já existiu até então. Mas assim, as pessoas nos perguntam muito se nós temos o interesse, o motivo, a vontade de mudar o mundo. Aí teve uma vez que a pessoa, num bate-papo nosso, pô, você quer mudar o mundo? Eu falei assim, cara, se eu for tentar mudar o mundo, eu vou me frustrar, porque é difícil, é impossível. As pessoas são diferentes. Mas a nossa forma de fazer política é mudar o nosso, né? Melhorar a gente, se sentir útil. Se sentir útil. Essa é a diferença. A gente bota um esporte numa comunidade. Aí fala que só pode praticar o esporte se tirar nota boa, se respeitar os pais. Exemplo. Beleza. Isso. Tem 100 crianças ali. Você não vai mudar o mundo, mas vai mudar o mundo de 100 crianças. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Aquela criança ali, até aquele filme Homem-Aranha, né? Que o cara não impede o assalto, o assaltante vai e mata o avô do Homem-Aranha. Aquela criança ali, se você não impedir aquela criança, se você não der uma oportunidade a ela, ela pode virar um bandido e depois amanhã te matar. É como entendeu? Você fala, tá tudo interligado. Está tudo interligado. Tudo gira, tudo interligado. Ô Igor, na polícia eu não resolvo quase nada. A polícia, infelizmente, eu pego o cara, eu prendo o cara, eu levo ele para o presídio, ele não ressocializa, até porque ele nunca foi um ser sociável. Ele não ressocializa, ele sai daquilo ali e vai se juntar com outro que ainda não foi preso. E aí vão cometer mais crimes. Na política, não. Na política você consegue vir aqui atrás e você consegue mexer na essência. Aquela história que você sempre... O cara não vira bandido porque você conseguiu impedir que ele chegasse até aquele ponto. Você dá uma perspectiva de prosperidade, de sucesso, de vida boa, de vida digna para a pessoa. Exatamente, exatamente. Porque é muito fácil a pessoa tendo tudo acreditar em Deus. Agora, você não... Eu sempre dou esse exemplo que as pessoas não pensem mal. Mas a água do meu vaso sanitário é límpida, é uma água branquinha e tal. Às vezes as pessoas não têm uma água daquela para beber. Então é muito difícil você acreditar em Deus como a gente acredita, pegando uma condução lotada, como eu já peguei 543 em Nova Iguaçu, fui motorista de van. Você pegar uma condução lotada, chegar no trabalho, ser humilhado, chegar no fim do mês, o dinheiro não dá para você fazer nada, cara, é muito difícil. Mas mesmo assim, 99% das comunidades são feitas de pessoas decentes. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Na Rocinha,
Você tem 70 mil habitantes, se você tiver 200, 300 braços, você tem quase 70 mil pessoas honestas, você tem 200 vagabundos. Então, assim, a maioria das pessoas são muito boas, cara. O que está faltando é a esperança nos corações. Exato. Ser despertada por pessoas de bem que querem fazer o bem. Exato. Entendeu? Exato. E aí Exato. vem aquela turma do mal que quer se manter no poder e quer estragar isso, e a vida continua. E a minoria. É a minoria, só que eles gritam muito alto. E os bons que formam a maioria se omitem, se calam. Eu não vou falar o nome do deputado, né? Lembra que a gente fez aquele projeto bacana relacionado a emprego também? Ele falou, mas isso aí negócio na Rua Tereza, né? Que você levou uma demanda muito boa para a Rua Tereza em Petrópolis, nas catástrofes, né? Sim. Das chuvas de Petrópolis, você chegou com soluções bacanas, o governador comprou as suas ideias. Aí o cara virou, mas você não vai conseguir ajudar todo mundo. Ou seja, você ia ajudar 80%, o canalha queria reclamando que você... É muito medíocre, que você não ia ajudar os 100%. Aí eu falei, meu irmão, tá maluco? Tá aqui propondo dar cesta básica para os outros. Vamos, além de dar cesta básica, vamos manter os empregos daquelas pessoas com uma alíquota diferenciada de impostos. Mas é aquilo que você falou, é prender. Eles querem prender ali no cercadinho para ficar alimentando a contento ali o que eles quiserem. Não é difícil. Querem botar o filho, querem botar o sei lá quem, e querem que a família toda venha com aquela dinastia de políticos. Entendeu? Se o cara fizer o bem, problema nenhum. Mas é difícil eles quererem o cara nunca trabalhou na vida, querer andar de motorista, querer tirar uma onda, querer ter carteira para carteirar os outros, botar sirene em cima do carro, é uma palhaçada. Botar sirene em cima do carro. Sou delegado de polícia, rapaz, sou deputado, não ando com sirene em cima de carro, isso é uma palhaçada. A gente anda junto há anos. Eu nunca vi pegar a carteira para dar a carteira de alguém. Vou na ideia. Se sente empoderado sempre. Cara, que hoje louco. É uma boa noite, irmão. É uma vaidade que esses caras têm que boa noite, corrói. me desculpa, dá licença, por favor, obrigado. As pessoas não têm mais educação, Aí o cara vai, nunca trabalhou na vida, é neto, é filho, sei lá de quem, vira deputado porque bota um dinheiro forte na campanha. Chega lá, começa a andar de carro, começa a botar sirene, andar armado, esculachar os outros na rua. Chega 6 meses antes da campanha, começa a ser bom de novo, falar com todo mundo, chora em evento. É um negócio de maluco, Os caras terminam a família, terminam casamento, o cacete, vai... muda de casa, troca de carro. Aí, eu estava até outro dia falando contigo sobre isso. A gente vê pessoas que dão nojo, né? Tem muita gente boa, graças a Deus, muita gente boa. Mas tem gente que dá nojo. Essas pessoas que a gente sente nojo, eu estava falando com você, eu falei, cara, é muito difícil você não torcer para essas pessoas não entrarem, não ganharem a eleição. Mas será que se eu torcer para essas pessoas não ganharem, vai voltar para mim, eu que vou perder? Até isso se preocupa. Cara, porque não, eu sou cristão, eu sou cristão, eu não quero torcer para o mal. Mas eu fico pensando, será que esse cara ganhar... Mas aí eu falei aqui para você... Não, você está querendo melhor para a sociedade. Exatamente. Olha por outra ótica. É isso aí, é a outra perspectiva. Você tem que ver aquilo que de fato é melhor. E política pública é isso, é você entregar, cara. As pessoas não querem entregar. A primeira prioridade deles é se eleger, a segunda é se reeleger. Qualquer outra terceira prioridade que é beneficiar aqueles que o elegeram é muito distante, muito mais distante da segunda prioridade. Irmão, nós vamos para outra eleição. Exatamente. Terça-feira agora começa, hein? Pouca gente, de novo, como tudo começou. Né? Pouca gente panfletando, andando na rua, dando papel, escutando besteira, que tem gente que é revoltada, escutando um abraço, escutando um sorriso. No sol. Ver o sorriso, os abraços, as perspectivas positivas, os agradecimentos, as discórdias, né? As críticas. E, novamente, aquele grupinho pequeno que a gente tem, mas depois não vamos sair sem dever nada a ninguém na eleição, graças a Deus. E vamos para outra eleição, vamos embora. Vamos para outra eleição, vamos ver o que dá. Estou torcendo aí para governador, para o Cláudio Castro, porque se assemelha aos pensamentos que eu tenho em relação à religião, família, essas coisas. Um trabalho, entendeu? E torço por ele. E vamos ver o que dá, né? O pessoal fica marretando ele aí nesse negócio de ser perde, né? Como se ele tivesse o controle de tudo, né? Até auxílio emergencial, as pessoas fraudam tudo, você não tem como controlar, você faz, mas o justo paga pelo pecador, e a gente está vendo esse negócio todo, o justo pagando pelo pecador, mas vai dar certo. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Como sempre deu. É isso aí. Valeu. As expectativas nossas são boas, a gente está tendo... Ou melhor, a gente nunca deixou de ter o nosso otimismo, a forma que a gente faz. Vamos ter até adesivo de portão agora, pra caramba. A gente nunca teve muito adesivo de portão. Estou me coçando para falar o número, mas não posso. A pessoa pedia 5 adesivos de portão, pedia 1 perfurado, 2 perfurados. A gente fazia cota, né? Não, você pode levar 2. Pode bater mais um cadinho, né? Depois tirar foto para ver se colocou.
Entendeu? Tudo aquele síndico da escassez, Síndico né? da escassez, cara. Vai administrando a escassez das coisas e tal, entendeu? Mas a gente fez tanta coisa, cara, realmente assim, valorizações das instituições. O policial hoje, nós saímos hoje do policial do 3º pior salário do Brasil para o 2º melhor do Brasil. Como é que pode isso? O upgrade nisso, o salto que deu. Eu já vi polícia falando assim, pô, doutor, eu fazia umas besteiras assim na rua, às vezes ficava pensando besteira, hoje em dia eu tenho medo de perder meu emprego, pô, tô ganhando legal, rapaz, graças a Deus. Olha a mudança da valorização. Um estímulo, um incentivo. Segurança presente. Segurança presente. Segurança presente que ia acabar. Segurança presente ia acabar, nós entramos na sala de um determinado governante, que eu não vou falar o nome, não é o Cláudio Castro, entramos na sala dele. Que coisa de louco. Ele falou, delegado, vou acabar com segurança presente. Eu falei, senhor, vai dar um tiro no pé. Vai dar um tiro no pé porque é um programa que dá certo, uma polícia de proximidade, a polícia conversa com o cidadão, colhe informações, até o uniforme é diferenciado, o policial ganha mais, é valorizado. É que nem quando o cara faz besteira no trem, joga lixo no chão e tal, entra naquela bifurcação, entra no metrô, o cara se comporta. É o mesmo policial num programa fazendo tudo certinho, agindo certinho. E nós conseguimos, graças a Deus, convencer esse governador, e de 2 passou para governante, e de 2 passou para 42 seguranças presentes. Nós conseguimos manter, não só a gente, alguns deputados também, claro. Alguns deputados também lutaram por isso, e nós passamos de 2 para 42 seguranças presentes. O estado inteiro, olha que coisa o índice boa. de criminalidade, aumentando a sensação de segurança. Mas eu nunca vou esquecer do teu olho, irmão. Você parecia uma antena do He-Man. Quando você é fã do programa, quando o cara falou que ia acabar, você fez assim, parecia uma antena, irmão, do He-Man, ou da She-Ra, sei lá. Mônica, né? É da She-Ra ou do He-Man, uma antena, e você fez assim. Né? Aí você fez assim, eu olhei, eu nunca pensei que eu fosse ter que consolar, eu estava tentando mudar o cara, no pensamento de não acabar com o programa. Lembra por que eu fiquei tão segurança frustrado? Presente, mas eu tentava te consolar, porque você ia hierarquizado, você vem do militarismo do Exército, você não queria falar para ele. Sim, você ficava me cutucando. Eu fiquei travado. Não, e pior que nós estávamos com aquela proposta na mão de aumentar as bases, evidentemente, corporificar com os egressos das Forças Armadas. E, cara, a gente... Nós somos fãs dos egressos. A gente acha que a egresso é a melhor mão de obra que eu já trabalhei na minha vida. É o único parlamentar. Nós somos os únicos ali que trabalhamos de fato pauta. Olha, gente, olha que loucura. Só o Exército, no Rio de Janeiro, ele licencia 11 mil militares temporários, soldados, cabos, por ano. Só o Exército aqui no Rio. Não estou contando com a Marinha nem com a Aeronáutica, que eu não sei. Tá? Eu falo por conhecimento de causa, né? Propriedade. Então você tem 11 mil soldados que têm atributos da área afetiva, que têm proatividade, que aprenderam liderança. É a melhor mão de obra que a gente já trabalhou. E ficam perdidos porque eles entram com 18, 19, saem com 27. Eu sempre brinco que o soldado é uma coisa braba, o cara já mete um filho, já casa o caramba. Aí quando termina o tempo constitucional, as Forças Armadas vão e dispensam. E, infelizmente, muitos ou poucos, vamos dizer assim, que não tem uma base familiar, não tem uma base religiosa, perdido, desesperado, mas não vamos resolver isso. Nós fizemos muitos projetos para resolver isso. Vamos falar só 3 aqui? Olha só, por exemplo, eu acho que vagabundo fica aliciando nossas crianças e adolescentes na beira de colégio para entregar droga. E os inspetores, que é uma figura que não se usa muito mais hoje, os inspetores podem ser egressos. Os egressos têm uma visão de segurança muito melhor do que outras pessoas. Disciplinado. Podem ficar ali na porta de colégio, observando quem chega perto dos nossos filhos e filhas. Entendeu? É um projeto maneiríssimo. Já tem o linguajar. Segurança presente é outro projeto. Segurança presente. Dá certo por quê? Porque é um policial com agente civil, que são os egressos, disciplinados, hierarquizados. Prova de títulos para polícia militar e para bombeiro. Por quê? Porque... Olha, o egresso, no período básico da formação militar, ele teve instrução, ele é perito em instrução, ele é perito em armamento, munição e tiro, e ele é perito em hierarquia, disciplina e ordem unida. É tudo que se ensina no Cefap, é tudo que se ensina no bombeiro militar. Então fizemos o projeto, foi aprovado, se Deus quiser o Cláudio Castro vai sancionar para que todos os egressos nos próximos concursos da PM do bombeiro terem
E essa prova de títulos, né? Lá no gabinete a gente faz de tudo pelas pessoas, até currículo a gente fica para distribuir para empresa, empresa de bombeiro civil. Iniciativa privada pra caramba, pra caramba. Empresa de segurança, nós empregamos quase 300, 200 egressos em empresa de vigilância, a gente ajuda a tirar ata. Pô, cara, é uma mão de obra maravilhosa, mas eu nunca vou esquecer do seu olho arregalado quando um tal governante falou que ia acabar com segurança presente. A voz, eu gosto de falar, eu perdi a voz. Porque você não pôde falar, porque você não era o deputado, você queria, primeiro você queria falar, ô, meu irmão, tu tá doido, tal, aquele negócio todo. Aí eu comecei a falar, você foi ficando mais calmo, entendeu? Mas assim, algumas são coisas que são coisas que, assim, como é que pode o cara querer acabar com uma coisa tão bacana, né? Mas não acabou, ao contrário, de 2 passamos 42. Ampliou, tipo... Entendeu? A gente fez muita coisa boa, Igor. A gente colocou uma lei de câmeras que utiliza a câmera do particular. Utiliza a câmera do... Eu virei pro governador, antigo governador, falei, governador, quero botar a câmera no Rio todo. A câmera impede o crime, quando não impede, me dá um ponto de partida investigativo com a imagem. Claro, a coleta de imagem. Claro. Aí ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu tenho uma solução. Tem um projeto aqui que a gente utiliza a câmera do particular, ligando no nosso centro de controle, de graça, só particular autorizar. A gente começa a monitorar as áreas de mancha criminal. Atualiza. E aí nós temos agora a câmera em vários pontos do Rio de Janeiro, que estão de graça fazendo monitoramento para a polícia apenas com autorização. Ou seja, nós fizemos muito. Tem aquela lei do ferro velho que você ajudou a criar, foi da ideia da sua cabeça. Foi a primeira lei aprovada no mandato. Entendeu? Incrível. A lei que numera... Hoje em dia você tem número no vidro do carro, você tem número no motor, mas você não tem número na lanterna, você não tem número na porta, a não ser no vidro, mas o cara quebra o vidro, só vende a porta. Você não tem número na roda. Numerar as peças para quando você chegar no ferro velho, você ver se a peça ou não roubada. Você acabando com a receptação, você acaba com roubo, com latrocínio, você acaba com furto de veículo. Ou seja, quando você... Por que o cara vai roubar 100 rodas se ele não vende para ninguém? Vai botar Exatamente. Onde aquilo? Vai botar na cabeça? Vai desestimular o crime. Então, fato. Assim... E não é um roubo do carro que você fala, que pode se tornar um latrocínio, que pode... Isso é evidente. Um roubo com latrocínio, é um roubo com resultado morte. Ou seja, um roubo que partiu, né, aconteceu um resultado morte. Perfeito. Então, nós criamos... Foram tantas leis aprovadas, tanta coisa boa. Nós realmente... assim, não somos nada demais, rapaz, mas arrebentamos. Mas trabalhamos, né? Cara. Trabalhamos. Graças a Deus. E incrível que a gente não faz nada disso sozinho, né? E toda a equipe, os amigos que embarcaram conosco nesse desafio. Cara, que ambiente próspero é o que a gente trabalha, cara. Se você juntar todos os governadores candidatos, todos os candidatos a presidente, em toda a vida pública de todos eles não conseguiram aprovar metade das leis que nós aprovamos em 3 anos e meio. Se você pegar todos, Cláudio Castro, que era vereador, todas as leis que Cláudio Castro, todo mundo aprovou. Todas as leis que os presidentes que vão concorrer a presidente aprovaram. Se você juntar todos eles, não dá metade das leis que nós aprovamos em 3 anos e meio, mais de quase 150 leis aprovadas. Olha que loucura. E aí não quer que eu fique feliz sem vaidade. Pelo amor de Deus, não somos nada, pelo amor de Deus. Não, mas é felicidade. Claro, tem que enaltecer o trabalho, poxa. Pelo menos feliz eu posso ser. Eu acho que é isso que eles querem que a gente faça, ué. Pelo menos feliz eu posso. Pelo menos feliz eu posso ser. Pelo menos feliz eu posso ser. Então só estou dizendo uma felicidade nossa, que foi construir um ambiente na casa que pudessem ser aprovados os nossos projetos. É isso. Graças a Deus. Mas e se Deus quiser, eu vou reverberar isso sendo sua voz lá em cima. Lá, não, a minha não, irmão. A nossa voz, a minha e a do povo, entendeu? Sendo chato, cobrando honestidade, cobrando empenho, apresentando propostas adequadas. Ô Igor, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha carreira. Então, poxa, eu tive muitas propostas legais e eu estou contigo, irmão, porque você é muito bom. Você vai ganhar a eleição, você vai ser deputado federal, você vai chegar lá em Brasília, as pessoas... E aí você nunca mais vai perder a eleição. Porque, graças a Deus, hoje, você fazer o básico, você ser correto, você ser uma pessoa decente e fazer o seu trabalho, você já sai na frente. Porque só tem animal, entendeu? Infelizmente, que quer se aproveitar da política para, repito, andar de carrinho novo, com serenezinho no carro, carteirar trabalhador, rapaz. Às vezes o cara é trabalhador, o cara mostrando a carteira.
Palhaçada, Espírito rapaz. de verme, Palhaçada, rapaz. O cara é um trabalhador, rapaz. Então eu acho que você tem tudo para vencer. Juntos somos mais fortes e vai dar tudo certo. Se Né? Deus quiser, irmão. É isso aí. Vamos com tudo. Irmão, obrigado. Vambora. E é isso. Pessoal, eu peço a vocês que compartilhem para os próximos 10 mil amigos que vocês têm. Quem não tiver 10 mil amigos, né, Victor? Não, aí é fraco demais. Agradeço muito, muito, muito mesmo de coração que tenha um final de domingo maravilhoso. Um abraço em todos os pais. E terça-feira começa a ação, muita paz, serenidade, pacificando esse caminho político que está tão polarizado, tão louco, né? Acho que a gente leva uma palavra de... como diz um grande doutrinador, um grande jurista, pacificar com justiça. É isso aí. Valeu, gente. Abraço, obrigado. Fique com Deus. Valeu.